Boas, estava aqui e eu só trago-vos aqui mais um vídeo aqui para o canal. Desta vez trago-vos aqui o episódio 9 da segunda season da nossa série de iniciante profissional no Forex, e desta vez vamos falar sobre Liquidity Sweeps, ok? E Liquidity Runs, ok? O que é que isso significa? Muito simples. Vamos só aqui para baixo e imaginem, Liquidity Sweep é quando o preço está aqui numa tendência de baixa ou de alta e ele rompe só com a sombra, ok? E Liquidity Run é quando o preço rompe com o corpo e continua o movimento, certo? Ou seja, a Liquidity Sweep é uma manipulação, entre aspas, certo? O Liquidity Run é uma continuação, ou seja, aqui ele reverte, aqui ele continua, ok? É basicamente isso, certo? Eu vou-vos encontrar aqui agora no gráfico, certo? Ora, basicamente um exemplo de Liquidity Sweep é basicamente isto. Ok, olhem, reparem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, aqui ele fez um Liquidity Sweep. Aqui, ok. Quer dizer, nesse caso por acaso até não fez, porque foi com corpo. Mas mais um bocadinho e era sweep, certo? Bastava ele fechar, ok. Por acaso aqui até não foi, vi mal. Fui eu que vi mal, ok. Ora, aqui, olhem, aqui foi, estão a ver? Reparem. Temos aqui o preço a ir para baixo. Ok? E de repente, o que é que acontece? Temos aqui um sweep de liquidez. Temos aqui um fundo, o preço sobe e rompe aqui só com a sombra e depois volta para cima. Ou seja, isto é um sweep de liquidez. Certo? E o que era um liquidity run? Um liquidity run era basicamente isto. O preço romper com o corpo. Reparem que ele primeiro aqui fez aqui primeiro um sweep, mas depois ele rompeu com o corpo, portanto isto acaba por ser uma liquidity run, enquanto que aqui ele só rompeu com a sombra, ok? Esta é a principal diferença. Ah, mas então isso significa que liquidity run tem que sempre continuar a tendência e liquidity sweep tem que sempre reverter? Não. Por exemplo, uh, ora vamos aqui encontrar um exemplo, por exemplo aqui, isto é um liquidity sweep, ele foi só com a sombra, aqui pim pim pim, foi só com a sombra, ou seja, um liquidity sweep, mas ele não revertou a tendência que estava de alta para baixo, ele continuou a subir, vocês veem que ele continuou a subir, ok? Portanto, isto é um liquidity sweep que resultou na continuação da tendência, ok? Não reverteu a tendência. Porquê? Porque um liquidity sweep, a grande diferença é basicamente o corpo versus a vela, ok? Isto num liquidity sweep é um sweep de liquidez, ou seja, uma troca de liquidez. Tinha aqui a liquidez importante nesse topo e ele veio cá fazer o sweep, como nós dizemos, ou seja, a limpa da liquidez, e ele pode depois reverter ou continuar só o movimento, que foi o que aconteceu. Reparem que ele aqui fez outro liquidity sweep, ok? Fiz outro sweep de liquidez aqui. Tinha aqui liquidez importante, rompeu primeiro aqui, depois vai romper aqui em baixo, certo? E irias ir até aqui neste order block para continuar o movimento de alta, ok? Portanto, nós aqui temos uma estrutura completa. Reparem, temos aqui o nosso order block, temos aqui um fundo, um topo, deu sweep do topo, deu sweep do fundo, vai reagir order block e depois continuou o movimento. Se eu vos tirar o gráfico aqui da frente, vocês conseguem ver aqui o comportamento desta estrutura, certo? Order block, veio, rompe um lado, rompe o outro, vem order block e segue o movimento, certo? Portanto, é basicamente isto que é o Liquidity Sweep, ok? Eu pessoalmente uso mais Liquidity Sweep do que runs, ok? E aqui temos aqui um exemplo de um run. Temos aqui primeiro um sweep, reparem, temos aqui um sweep, mas logo depois rompemos com o corpo, portanto temos aqui um liquidity run, certo? Aqui em baixo já não, aqui em baixo já é um liquidity sweep porque rompe só com o corpo, só com a sombra. Ok? Run é com corpo, sweep é com sombra. E reparem que aqui o que eu disse do run ser para continuar a tendência, ele aqui não continuou a tendência, ele aqui reverteu a tendência porque pode acontecer isso, certo? Portanto, não é obrigatório que ele continue a tendência, correto? Resumidamente é isso. E porque é que ele deu sweep? É importante também entender porque é que ele deu sweep. Porque você pensa, é um sweep, ok. Mas não é bem só por causa disso. Por exemplo, nós temos aqui um fair value gap,
Reparem, e reparem que este Fairway Gap em nenhum momento foi tocado com o corpo, olhem. Aqui sombra, 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 portanto ele ainda estava válido para servir como ponto de interesse. E o que é que aconteceu? Serviu aqui como ponto de interesse 2 vezes e voltou para cima. E ele ainda está válido. Porquê? Porque ele não foi tocado com o corpo. Portanto, ele só fica inválido quando é tocado com o corpo uma vez. Ok? Que ele só tem uma vez de uso, mas essa uma vez só invalida o Fairway Gap com o corpo. Enquanto não for corpo, ele fica válido, tanto que nós podemos ver que ele vem aqui tocar outra vez e não vem com o corpo, portanto nós sabemos que ele pode vir aqui, e eu acho que desta vez sim ele vem tocar aqui com o corpo, para depois aqui, reparem, vai dar sweep. E como é que eu sei que ele dá sweep e não run? Porque pelo comportamento que ele tem tido, certo, ele tem pernadas cada vez mais fracas, reparem. Ele tem aqui pin, 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 e depois ele aqui tem pernadas muito pequeninas, ou seja, está a perder muita força. Reparem no tamanho das pernadas, portanto aqui ele talvez só dê sweep, certo? E depois suba, ok? Ou pode dar run aqui também para vir buscar esta liquidez, que isto também é liquidez, certo? E aí até fazia sentido vir a este order block, reparem, ok? Portanto, é basicamente assim que se analisa um liquidity sweep. Certo? Olhem aqui outro liquidity sweep, já sabem. Temos aqui 1, 2, 3, 4. Aqui ele não conseguiu romper. Liquidity sweep também sinaliza falta de força. Ou seja, se nós estamos num movimento em que ele rompe continuamente, ele deixa de romper continuamente e começa só a romper aqui com a sombra, isso pode indicar falta de força, que é este caso. Nós estávamos aqui a romper, romper, romper. Ele aqui já não conseguiu romper a primeira vez. Reparem que ele não conseguiu romper aqui. Ele retraiu e depois não rompeu. Ok, fez igual. Aqui também não conseguiu romper, fez só com o corpo. Portanto, nós aqui já tínhamos sinal de força, certo? Deu limpa nesta liquidez e fez aqui mais liquidez. Depois ele deu limpa nesta liquidez. Não conseguiu romper com o corpo em nenhuma das vezes. O que é que faltava? Fazer o Market Structure Shift. Certo? O Market Structure Shift só é feito quando ele rompe com o corpo. Portanto, aqui não podia ser porque ele não rompeu com o corpo. Ou seja, este fundo não é o fundo do Market Structure Shift. Este é. Porquê? 1, 2, 3. Aqui ele rompeu com o corpo. Portanto, o fundo correspondente é este aqui. Fez aqui Market Structure Shift. E aqui voltamos aqui ao Market Structure Shift. Voltamos aqui à linha. Ok, para fazer retest. Podíamos ter entrado aqui com stop aqui e alvo. Por exemplo. Aqui nesses pontos de interesse. Ok. Reparem como é que se faz com Liquidity Sweep, ok? Isto aqui também é um Liquidity Run, já agora. Isto aqui, que eu marquei, isto é um MSS, ok? Não confundam, isto é um MSS, certo? Mas isto é um Liquidity Run. Porquê? Pim, pim, pim. Pim, ele deu com corpo e continuou para baixo. Ele deu sweep primeiro, mas depois foi com corpo e continuou para baixo. E atenção, não é regra nenhuma que ele precisa de fazer sweep primeiro para depois ir com corpo, ok? Ele pode sim só chegar aqui e ir com o corpo direto, ok? Ele não, porque eu acho que em todos os momentos que eu vos mostrei, o run ele foi sempre dado com sweep antes, ok? Mas isso não precisa de acontecer. Ele pode sim dar run direto, ou seja, vir com corpo, ok? Portanto, já, reparem, aqui temos outro run, ok? Porque aqui foi com corpo. Aqui temos um fundo duplo, basicamente, que foi dado sweep aqui, ok? E aqui foi outro sweep, reparem. Não só com corpo, foi só aqui sweep, ok? Depois ele consegue vir aqui fazer um topo duplo, um fundo duplo, e depois aqui sim rompe para baixo. Ok? Portanto, isto é um run e isto um, é um sweep. Ok? É a principal diferença, certo? Portanto, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado, ok? Um vídeo muito simples, certo? Eu recomendo depois vocês irem para o gráfico testar e ver sweeps e runs e não sei o quê. Por exemplo, aqui temos outro sweep, penso eu. Olhem aqui. Reparem que isto é técnico. Isto, tecnicamente falando, mesmo, isto não é um sweep porque foi com corpo. Mas, ok? Aqui se nós olharmos assim, tipo isto parece muito mais um sweep do que um run, claro. Claro que isto for mesmo ser picuinhas, aos detalhes, isto não é um sweep, isto é um liquidity run, ok? Ele rompe com o corpo, portanto isto serve como run. Mas também pode ser visto como sweep por algumas pessoas, porquê? Porque ele depois vai aqui em busca da liquidez que está dentro deste fair value gap, certo? Ora, reparem, 50% e depois pim, ok? Portanto, já. Yeah.
Mais, temos aqui outro sweep, reparem, tim, 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 aqui só com a sombra, portanto isto é um sweep, certo? Temos aqui um run, pim, pim, tim, 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 isto é um run, isto é formação de liquidez, ok? Não é sweep, eu ia dizer que era sweep, mas não é porque ele não chegou a romper, isto é formação de liquidez, reparem. Temos aqui muitos exemplos de run. Isto é um liquidity run, porquê? Porque temos aqui a liquidez que foi rompida com o corpo assim, pimas, logo. Temos aqui formação de liquidez e temos aqui mais uma liquidity run, ok? Até aqui em baixo, aliás. Até aqui em baixo, isto também é liquidity run, certo? E depois nós temos o que? Outra liquidity run aqui, porquê? Porque é rompido com corpo. Aqui, pim, rompido com corpo, portanto, é liquidity run, ok? Depois temos aqui mais liquidez em cima. Aqui nesta só é sweep, porque reparem, ele não vem aqui com o corpo, é só sombra, portanto aqui esta já é um sweep, ok? Entendem a diferença? Certo? Isto é run porque ele vai com o corpo, isto é sweep porque ele só faz sweep, só vai com a sombra. Foi basicamente isso o vídeo, ok? Agora falta vocês testarem e praticarem, ok? Então, é basicamente isso que eu tenho para vos ensinar no episódio de hoje, ok? Foi um vídeo mais curtinho porque foi um assunto mais rápido, ok? Portanto, é isso, tchau e de Keep Daf.